todo amor tem um porquê. Uma data, um momento, um bem-querer. Todo amor tem um começo, uma trilha sonora, um lugar especial. Independente do motivo, todo amor tem um espaço no coração. Com a nossa cidade não é diferente. Para cada cidadão, Santo André é única. E nesse aniversário são 471 motivos para amar a cidade. Capture seu momento de amor pela cidade, publique nas redes e participe do concurso cultural Meu Amor por Santo André. Compartilhe com a hashtag Meu Amor por SA. E você, qual o seu motivo para amar Santo André? Faz 16 anos que nós trabalhamos com crianças e adolescentes aqui em Santo André, depois Mauá e São Paulo. Nós agradecemos a Unipar por fazer parte da história da Orquestra Locomotiva. Muito obrigado. Olá, internauta ligado no RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, a terceira e última edição do RDTV desta terça-feira, 16 de abril de 2024. Já sabe, chegou no nosso vídeo, deixa o like, aproveita, compartilha ele com o maior número de pessoas possível. Sempre transmitimos o RDTV pelo facebook.com/Jornal Repórter Diário, youtube.com/Repórter Diário, Twitter e Instagram pelo @Repórter Diário. Aliás, aproveite e nos siga por essas plataformas, que não é só uma maneira de você assistir os nossos programas, saber das nossas matérias, mas também é uma forma de você entrar em contato com a gente, mandando mensagem, porque a gente sempre está de olho aí nas demandas que você traz aqui para a equipe do Repórter Diário. E claro, no repórterdiario.com.br você fica muito bem informado sobre o que acontece aqui na nossa região. E nesse último RDTV do dia, comigo, Carlos Carvalho, vamos falar sobre eleições 2024, seguindo aqui as nossas sabatinas com os pré-candidatos das 7 cidades. Então, é um momento para falar um pouquinho do que eles pensam sobre a cidade, mas também fala muito da questão partidária, da questão ideológica, da questão política deste momento. É claro, em agosto, quando começar a campanha, todos os candidatos, aí sim já homologados, vão voltar ao RDTV para as sabatinas que vão abordar exclusivamente plano de governo. Aí sim, a gente vai falar exatamente do que cada um vem planejando e propondo para os eleitores. E hoje, vamos falar sobre São Caetano do Sul, colocando na tela o nosso convidado, o Mário Bon, do Partido Novo, pré-candidato a prefeito em São Caetano. Mário, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Carlos. Prazer enorme falar com você mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. Muito bem, Mário. Eu vou começar com a pergunta mais clássica, para depois a gente ir destrinchando. Por que você coloca novamente o seu nome como pré-candidato a prefeito de São Caetano? Carlos, olha, eu sou filiado do Novo desde 2019. Fazer política no Novo é algo que me deixa muito motivado e basicamente, para a gente lutar contra todas as coisas que acontecem no nosso país, né? O Novo luta contra a maioria, a quase totalidade das questões que hoje incomodam o brasileiro e o morador de São Caetano do Sul. Então, é uma motivação enorme, porque é um partido que me permite fazer o que é certo. Não me obriga a fazer nada errado, não obriga a entrar em nenhuma negociata. O Novo é uma maravilha. É um ambiente propício para quem quer entrar na política pela porta da frente, né? E você falou tanto desses incômodos aí que o Novo vem lutando contra. O que hoje exatamente te incomoda em São Caetano? Olha, especialmente em São Caetano, Carlos, a gente tem alguns problemas crônicos, né? Primeiro, o mesmo grupo no poder há muitos anos. Isso não é bom. Isso não é bom porque começa a se formar um feudo que começa a se sentir dono da cidade. É o que acontece hoje, né? Um grupo político no poder por muito tempo não é bom em lugar nenhum. Em lugar nenhum, né? Em nenhuma empresa, em nenhuma gestão, em nenhuma cidade, em nenhum país. A alternância de poder é a base da democracia.
É a base da democracia. E São Caetano, a gente tem o mesmo grupo há muitos anos. Muitos anos. Não vamos falar de 2 mandatos do prefeito, não. O grupo político é mais abrangente. Vamos fazer aí quase 20 anos. Né? E com isso, a cidade hoje é um grande cabide de emprego, na prefeitura, na Câmara, nas autarquias, né? Na USCs. É dinheiro do contribuinte que está indo pelo ralo, Carlos. Eu fico indignado com essas coisas. São Caetano merece uma história diferente. Merece que o dinheiro do contribuinte seja aplicado com responsabilidade, com ética. E essa porção de gente aí que mama na prefeitura há muito tempo, precisa mandar um currículo lá para o LinkedIn e trabalhar. Né? Trabalhar. Porque dinheiro público não é para isso. Eu tinha dito ao Novo que eu não disputaria essa eleição. O ano passado estava viajando, passei uma boa parte do ano viajando. Mas, olha, eu confesso a você que eu voltei indignado com tanta coisa no país e na cidade que eu disse, olha, eu quero porque eu sei que eu posso fazer a diferença nisso, eu sei que eu posso transformar essa cidade numa cidade muito melhor, mais honesta, mais ética, mais eficiente, que é o que importa para o cidadão, né? E, cara, me dá um prazer enorme a possibilidade de fazer isso, porque é difícil assistir o que acontece em São Caetano do Sul e, em grande medida, no Brasil, e assistir isso passivamente, Carlos. Não dá. Eu sou um cara que eu não gosto de coisa errada, né? Não gosto de coisa errada. E essas coisas me indignam de uma forma muito forte, né? Então, queremos ter oportunidade, eu quero ter oportunidade de transformar São Caetano do Sul, de novo, na melhor cidade do Brasil. De novo, na melhor cidade do Brasil. Você falou sobre, a princípio, não queria disputar a eleição, mas aí voltou atrás e resolveu colocar o seu nome novamente aí nessa pré-disputa, podemos colocar assim, né? Até levando em conta a legislação eleitoral, né? De algum modo, o que aconteceu em 2020 te animou também para essa situação? Porque 2020 foi uma eleição super atípica, no meio de uma pandemia. No caso de São Caetano, além da pandemia, tinha a própria questão da justiça eleitoral, né, que ainda estava meio... Ninguém sabia para que caminho caminharia a cidade exatamente politicamente, depois acabou se resolvendo, mas no seu caso você foi o terceiro colocado, você teve 8.615 votos, 9,1%. Isso de algum modo te animou para entrar nessa disputa agora, uma possibilidade maior de conversar com a população, na rua, olhando o olho no olho? Isso te animou de algum jeito? Carlos, evidente que animou. Em 2020, o Novo era um partido inexperiente, eu era inexperiente na política, né? O Novo sofria até uma tentativa de invasão pelo poder estabelecido na cidade, porque a ordem aqui é a seguinte: eu vou ser dono de todos os partidos, né? Quem não está junto comigo está contra mim. E lógico que tentaram botar a mão ali no Novo, mas não, a gente resistiu. Mas isso, no meio da eleição, também deu muito trabalho. Então, nós éramos inexperientes, o Novo é inexperiente, primeira vez na política, né? E nós ficamos em terceiro lugar. Eu digo sempre, eu vou morrer grato pelos quase 9.000 votos que nós recebemos, que nos colocaram na terceira posição, né? Hoje, em 2024, nós chegamos a este momento com muito mais experiência, com muito mais capacidade de conduzir uma campanha. O Novo é muito mais experiente e o Novo está muito focado agora, diferente de 2020, em fazer um grande papel nessas eleições municipais. Um grande papel. Tanto é que, em 2020, nós tínhamos aí 6 ou 7 prefeitos no Brasil. Hoje vão passar de 300 no Brasil inteiro, né? Em São Paulo, acho que 100 cidades vão ter candidatos a prefeito do Novo, né? Pré-candidatos, por enquanto, né? Então, é um momento muito especial, porque nós chegamos muito mais fortes, estimulados pelo excelente resultado. Me diga, quem é que entra na política numa primeira eleição e chega em primeiro lugar na primeira vez, com a votação expressiva para uma candidatura iniciante que nós tivemos lá? E isso, em grande medida,
É porque a população entende que nós falamos com seriedade, nós falamos a verdade e nós realmente temos intenções positivas e a capacidade de fazer muito melhor do que está hoje, né? Com mais eficiência e olhando para o cidadão, que é o que importa. Muito bem, antes de seguir aqui com a entrevista, vocês estão vendo, aos poucos estou colocando as mensagens que vocês estão mandando aqui em destaque na tela, então a gente sempre faz isso, né? Lógico, em algumas ocasiões a gente escolhe não fazer, ou com entrevista prefeito, ou na campanha eleitoral a gente também vai fazer preservar, né, tudo isso para isonomia do processo, mas quem tiver mensagem aqui hoje, fique à vontade, com a educação sempre, né? Porque a gente sempre pede, democracia se faz com educação, a gente sempre vai colocar aqui na tela para vocês as suas mensagens durante essa live com o Mário Bom, pré-candidato a prefeito do Novo em São Caetano do Sul. Você citou esse crescimento do Novo, é claro que muito desse crescimento do Novo, essa questão de alcançar mesmo as vitórias nas eleições, tem a ver com o que aconteceu com o Zema lá em Minas Gerais. E no caso de Minas, até com uma certa mudança do que o Novo ia propor no começo, né, de não se coligar com ninguém ali, houve até algumas coligações com quem, lógico, pensava próximo ou igual ao Partido Novo. Em São Caetano do Sul, vocês vão buscar coligações com legendas de proximidade ideológica ou não? No caso de vocês, vai ser um voo solo do Partido Novo. Carlos, o Novo, nos últimos 6 meses, é o partido que mais cresceu no Brasil em número de filiados, assustadoramente acima de todos os outros. Isso se deve a alguns fatores. Primeiro, o Novo encontrou o seu lugar no espectro político, né? Muita gente dizia, o Novo amarelou, o Novo não foi para a direita, o Novo resolveu os seus problemas internos lá de 2020, 2022, tá? Botou para fora aqueles caras que não entendiam que o Novo é um partido de direita, conservador, e de 2022 para cá, nós encontramos um posicionamento político claro. Somos um partido verdadeiramente de direita, tá? Isso a população entendeu. E a população entende que a gente passa uma mensagem de credibilidade, de verdade, e isso é um dos motores do crescimento. Também, o partido cresce pelo resultado das gestões que o Novo faz. Não é mais só o Zema, que foi reeleito com 71% dos votos, e tirou Minas Gerais daquela lama em que o PT meteu o Estado, né? Minas Gerais estava acabada, devastada. Por onde a esquerda passa, é como um bando de gafanhoto, não sobra nada. E o Zema tirou Minas Gerais desse atoleiro e está transformando Minas de novo num estado maravilhoso, um dos melhores estados em termos de indicadores hoje no Brasil. Junto com São Paulo, com a boa gestão aí do nosso governador paulista. Muito bem. Mas não é mais só o Zema. Em 2020, nós tivemos o Adriano Silva eleito em Joinville, né? Foi o único prefeito eleito do Novo, e nós tivemos aqui um dos melhores resultados depois do dele. O Adriano Silva, Carlos, tem 90% de aprovação na sua gestão. Patos de Minas tem um prefeito que não foi eleito pelo Novo, mas migrou para o Novo. Tem mais de 65%, quase 70% de aprovação. Então, o que começa a ficar claro para o eleitor? Porque o eleitor dizia, vocês só falam no Zema, vocês só falam no Zema. Ok. Opa, nós tivemos um probleminha na conexão com o Mário. Bom, agora voltou, Mário. Voltou, Mário. Você estava dizendo que as pessoas só falavam do Zema e o que mais? E agora, com todos os grandes resultados que a gente tem obtido, onde nós temos gestão de Novo, em Joinville, em Patos de Minas, onde a aprovação do governo do Novo é absurdamente grande, começa a ficar claro para o eleitor, claro, que esse é um padrão. Esse é um padrão de gestão. E é um padrão, porque nós aplicamos honestidade, responsabilidade, ética e competência. E isso, junto, sempre vai dar bom resultado. O eleitor começa a entender que é um padrão. O eleitor começa a entender que o Novo encontrou o seu lugar à direita. Somos um partido de direita, conservador, liberal na economia. E essa mensagem chega ao cidadão, ao eleitor, de uma forma muito positiva.
em São Caetano do Sul não será diferente. Esse é o padrão que a gente quer trazer para a cidade, que traz esses índices gigantescos de aprovação das gestões do Novo. Porque nós seguimos o que a ideologia do partido prega. Temos que praticar política com honestidade, com ética, com transparência, com competência. É isso que o cidadão espera. Nós queremos mostrar ao brasileiro e ao cidadão de São Caetano agora que política é uma coisa boa. A gente só precisa tirar quem é ruim de dentro da política. Mas nesse caso, então, vai ser um voo solo do Partido Novo. Não vai, a ideia de vocês, por enquanto, não é fazer coligações com outras legendas, mesmo sendo de direitas, mesmo sendo conservadoras. Desculpa, Carlos, eu esqueci de responder essa pergunta. Olha o cenário em São Caetano. Nós temos a esquerda, onde o Novo proíbe qualquer tipo de ligação. O Novo hoje permite coligação, diferente de 2020. Mas é proibido fazer coligação à esquerda do espectro político. Quando a gente sai da esquerda, o que restou? Um único grupo político. Todos os outros candidatos se relacionaram, se relacionam, nasceram no mesmo ninho, né? Então é impossível a gente fazer coligação com quem quer que seja em São Caetano do Sul, Carlos. Porque a nossa proposta é a única de oposição, isso precisa ficar muito claro, e vamos deixar claro ao eleitor de São Caetano do Sul daqui para frente, é a única que é fora desse grupo, é a única que não vai entrar na prefeitura devendo favor para quem saiu, né? É a única que não vai entrar na prefeitura tendo que cumprir ordens de quem saiu, ou tendo que prestar contas, ou não podendo abrir a caixa preta. Nós podemos. Nós não temos nenhuma relação com o grupo político que governa a cidade hoje e seus filhos ali ao redor, né? Nós somos a diferença em São Caetano do Sul. Isso que precisa ficar claro, essa será a nossa posição muito firme durante a pré-campanha, durante a campanha. Então, Carlos, não sobra ninguém para a gente fazer coligação em São Caetano do Sul. Não dá. Seria ir contra tudo aquilo que a gente defende e tudo aquilo que a gente prega, porque nós somos a oposição. Muito bem, e até voltando a falar um pouco mais da gestão pública e tudo mais, né? Eu te perguntei o que estava te incomodando, você falou da questão administrativa, se a gente pode colocar assim, né? Falando do que você considera como um cabide de empregos, que a prefeitura acabou se tornando nesses últimos anos, nas últimas décadas, mas fora essa questão administrativa, o que você acha que deveria ser a grande prioridade do próximo gestor de São Caetano? Porque é bom lembrar, né, pessoal, vai ter mudança de gestor, independente de quem seja eleito ali ou eleita no final das contas, porque o Auríquio deixa o mandato no dia 31 de dezembro, né, depois de 2 mandatos cumpridos. Tem alguma área, saúde, educação, segurança, tem alguma coisa que você acha que deveria ser a grande prioridade do gestor logo ao entrar no comando do Plaza Cerâmica em 2025? Carlos, quem está dizendo que de fato vai mudar a administração é você. Eu acho que dependendo de alguns resultados, o comando não muda. E isso é muito preocupante, porque a gente estabelece sim um paradigma de que a cidade tem dono. E a cidade não pode ter dono. A grande prioridade de uma gestão do Novo em São Caetano do Sul é o cidadão. Todos os serviços públicos têm que funcionar bem e tem que olhar para o cidadão. A gente não olha para o cidadão hoje. Nós temos uma saúde que é relativamente superior à média, mas a média é medíocre. A gente não pode se contentar com algo que é um pouquinho melhor do que é medíocre. Nós precisamos ter uma saúde de excelência. E é possível. Você sabe por quê? Porque nas cidades, de maneira geral, Carlos, se gasta 30% do orçamento com ineficiência e com corrupção. Eu não estou dizendo que em São Caetano tem, nem que não tem. Eu estou dizendo que isso é uma média das cidades brasileiras. Então, quando a gente entra com uma mentalidade de eficiência, de responsabilidade, de ética, não vamos ter corrupção, vai começar a sobrar dinheiro para que a gente possa melhorar muito a saúde, melhorar muito a educação. A saúde e a educação em São Caetano do Sul são um pouquinho acima da média medíocre do Brasil, tá certo? Mas isso não pode contentar ninguém. Olha, a média é horrível, nós somos um pouquinho a mais, continuamos sendo ruins. Temos espaço e condições de melhorar muito mais, sem dúvida. Por que você acha que Zema em Minas, Patos de Minas,
Joinville, o Adriano Silva, tem uma aprovação tão grande, 90%? Porque eles mostraram que com responsabilidade e com ética a gente consegue atender melhor. Quem importa? O cidadão. Tá? Nós não vamos. O dinheiro que se gasta hoje para dar emprego na cota de vereador, tá certo? Para dar emprego na cota de secretário, a gente está sustentando um monte de gente com dinheiro que podia estar na saúde. Nós compramos mal. Desde a pandemia, se você comparasse os preços que, por exemplo, a gente fez uma comparação evidente com os preços que o Zema pagava, preços que São Caetano pagava. São Caetano pagava muito caro pelas mesmas coisas. Né? São Caetano compra muito mal. Vamos comprar melhor. Vamos dar mais lisura, mais clareza, mais transparência nos processos licitatórios. Vamos mostrar para a população. Em muitas cidades, Carlos, o cidadão consulta quanto tem estoque de remédio, de esparadrapo ou de qualquer outra coisa da casa dele, para que ele tenha a transparência de dizer, opa, a prefeitura está gastando bem o nosso dinheiro. Por que São Caetano não mostra? Olha, a movimentação de estoque foi essa, eu tenho tanto estoque, comprei a tanto, custo médio é esse. Por que esse medo? Nós vamos fazer isso. Porque isso é o mínimo que o cidadão pode esperar. Eu pago imposto, Carlos, e pago muito imposto. Você também. Todos nós aqui pagamos muito imposto. O mínimo que a gente pode esperar é que esse dinheiro seja bem aplicado. Se é difícil que isso aconteça no Brasil, porque é muito longe para nós, vamos agir localmente. Vamos trabalhar para que na nossa cidade a gente resolva esse problema. Vamos trabalhar que na nossa cidade tenha eficiência. Tudo em São Caetano tem um grande espaço para melhorar. Enorme, gigante. Só precisa de competência, só precisa de ética, só precisa de responsabilidade, só precisa botar para fora esse monte de gente que mama na prefeitura com o nosso dinheiro. Eu estou cansado de cruzar na cidade com gente aí que eu vejo que há 10, 15 anos nunca trabalhou, só está em cargo, sai de um cargo, vai para o outro, acabou um cargo, daqui a pouco ele está em outro. Cara, é lamentável isso, eu fico indignado. Essa é uma das minhas motivações de voltar a disputar a eleição. Tá certo? Porque a gratidão do povo representada naqueles 10% dos votos na primeira eleição que a gente disputou é algo que tem que ser valorizado. E vamos dar de novo a chance do cidadão escolher uma história nova para São Caetano do Sul. Melhor. Muito bem, vou repetir para você uma pergunta que eu fiz ao Rafael Demarque, pré-candidato do Partido Novo a prefeito de São Bernardo, que eu colocava para ele um cenário do que a gente via a esquerda, não em todos os lugares, mas em boa parte se unindo ali, com candidaturas únicas, no máximo 2 candidaturas, e a gente vê esse campo da direita mais fragmentado. Lógico, tem o pessoal do Centrão ali no meio, mas a gente vê a direita um pouco mais fragmentada, mais separada, né? São Caetano tem um histórico de governos à direita, né? A esquerda nunca governou São Caetano do Sul, a única cidade, inclusive, aqui da região que a esquerda nunca governou. Você acha que essa divisão da direita acaba atrapalhando, ou o cenário de São Caetano é tão específico, mas tão específico, que mesmo a direita se dividindo, é necessário mostrar uma oposição não só ideológica, né? Uma oposição ao cenário de São Caetano? Primeiro, Carlos, me permita discordar de você, com todo respeito. Eu não considero que o governo de São Caetano hoje é um governo de direita. Um governo onde a secretária de Educação fala todes, não é um governo de direita. Um governo que, na época, na eleição de 2022, se posicionou do lado errado, não assumiu o seu lado na direita contra a dominação da esquerda para ganhar a eleição, a dominação do Supremo, toda essa coisa aí que aconteceu para o presidente do PT voltar, não considero um governo de esquerda. No mínimo, só em cima do muro, o que é muito ruim para o país. Né? Não considero. Eu acho que São Caetano do Sul, há décadas, não tem um governo verdadeiramente de direita. Né? É isso que a gente quer mostrar para a situação. Com um posicionamento claro de liberalismo, né, de transparência, de eficiência. Quando a gente fala num governo de direita, nós temos que necessariamente falar de eficiência. Tá? Não é o que a gente tem na cidade. Quando a gente fala de um governo de direita, nós temos que necessariamente falar de transparência, responsabilidade com números. Não é o que a gente tem em São Caetano do Sul. Então, é por isso que eu lhe peço permissão para discordar. Eu acho que a gente, há muito tempo, não tem um governo de direita em São Caetano do Sul, com ideias
realmente de voltar a gestão para o cidadão. É isso que a direita defende, né? Um Estado, um município, no caso, mais eficiente, mais enxuto, mais racional e voltado para prestar bons serviços, não para gerar emprego, não para sustentar quem não quer trabalhar, né? Então, não considero que São Caetano tenha histórico recente de governo de direita. Quando a gente começar a implementar uma gestão de direita, o cidadão vai sentir, Carlos, vai sentir na qualidade do que a gente vai oferecer de serviços, na forma como a cidade vai começar a se desenvolver. Outra coisa que me indigna muito e me entristece, Carlos, eu vejo cidade aí que nos últimos 20 anos começaram a decolar. Você pega Sorocaba, Campos do Jordão, São José dos Campos, Piracicaba, Maringá. Maringá é uma cidade, era medíocre, cara, desculpa. Eu falo isso para os amigos que eu tenho em Maringá. Hoje, Maringá é a melhor cidade para se morar no Brasil, tá? Ela é muito maior que São Caetano e tem 15 vereadores, tá? Se não me engano, Maringá tem 15 vereadores. Isso, 15 vereadores. São Caetano tinha 19, mudou para 21, uma votação absolutamente contrária à vontade da população. Eu não sei o que esses caras pensam, né? E nós não somos mais a melhor cidade para se morar. Então, o que esse monte de gente está fazendo aí, né? E, ao mesmo tempo, São Caetano do Sul está andando para trás, né? 300 empresas, vou repetir, Carlos, 300 empresas saíram de São Caetano do Sul nos últimos anos. 300. Isso representa o quê? Perda de receita, perda de capacidade de crescimento, perda de capacidade de prestar cada vez melhores serviços públicos para o morador, para o cidadão, tá certo? Então, enquanto essas cidades voam, a gente começa a andar para trás, numa velocidade lenta, é verdade, mas isso me lembra aquela parábola do sapo, que eu acho que todo mundo conhece. Se você jogar um sapo numa tina de água quente, ele pula fora. Mas se você jogar numa tina de água fria e for esquentando a água devagar, ele não vai perceber que a água está esquentando e vai morrer queimado. Eu sinto que é um pouco isso que acontece em São Caetano do Sul. As coisas começam a acontecer numa velocidade, a gente vai ficando nesse marasmo, o mundo vai evoluindo, quem tem capacidade, gestão e eficiência vai evoluindo, e São Caetano vai perdendo, mas a gente acaba não sentindo. E, é fato, não é culpa do cidadão isso. Se você não tiver o olhar mais atento, e ninguém tem tempo para ficar olhando isso, porque todo mundo trabalha, e todo mundo espera que a prefeitura preste sempre o melhor serviço possível, mas nem sempre é o que acontece. Então, você não tem olhar mais atento, você não percebe, mas é de fato o que está acontecendo em São Caetano do Sul há muito tempo, né? Então, como é que você pode dizer que é normal 300 empresas irem embora e quase nenhuma veio? Pouquíssimas, né? Enquanto isso, você vê, tem Avan em São Bernardo, tem um monte de coisa. Olha, São Bernardo também já começou a voar, Santo André, por mais que tenha problemas na gestão, recebe investimentos. São Caetano, não. A gente tem uma cidade que é difícil entrar e sair, né? É arriscado entrar e sair. As empresas estão indo embora. A densidade demográfica é uma das maiores do Brasil. Acho que é a quarta ou a quinta maior densidade demográfica do Brasil. O que quer dizer isso? É muita gente em pouco espaço. E aí você vai olhar para a mobilidade, por exemplo. Cara, tem semáforo que no domingo você fica esperando 2 minutos e não passa um carro. Os semáforos são burros, Carlos. Numa cidade que tem 15 quilômetros quadrados e um orçamento de 2 bilhões e 400, o mínimo que você espera é que o básico seja feito. Mas nem isso é feito, tá? É evidente que são coisas que o cidadão não vai sentir no dia a dia, mas quando você começa a mudar isso, nossa, como mudou! Mas a gente só vai fazer o básico que não é feito, e a gente já vai ganhar um grande diferencial em desenvolvimento, em satisfação do morador. Quando a gente aprofundar isso, então, vai vir aqueles índices de aprovação que o Novo está acostumado a receber, 70%, 90%. Por quê? Porque nós somos sérios, porque nós somos honestos, e porque a gente entra nisso para realmente fazer bem feito. Cara, desculpa, eu não vou sair da minha zona de conforto para passar vergonha, né? Ou para ser chamado de ladrão. Eu não preciso disso. Eu estou na política, Carlos, para fazer diferente e para mostrar para o cidadão que é possível, para livrar São Caetano dessa prisão política que a gente se meteu, cara. O mesmo grupo há 20 anos, um passa a bola para o outro.
Muito bem, só para pegar o começo da sua resposta, fique tranquilo, pode discordar à vontade. A democracia é boa por causa disso, né? A gente pode discordar à vontade, sempre em paz. Não, mas fica tranquilo, fica tranquilo. É bom a gente ter uma conversa e a gente ter esses pontos de vista diferentes, né? Cada um achando uma situação. Essa é a razão da democracia, né? Claro, claro. A democracia começa com um pensamento diferente. Se fosse igual, se fosse tudo igual, não seria democracia. Então é importante. Tem um ditado, cara, se me permita, que diz o seguinte: quando você estiver no lugar que todo mundo está, saia correndo, porque você está no lugar errado. Muito bem. Para finalizar, até aproveitando muito do que você falou aqui. Já vamos acabar? Infelizmente vai acabar, mas é bom lembrar, pessoal, isso aqui é a primeira passagem do Mário Bon nessa situação aqui voltada para as eleições de 2024. É bom lembrar, lógico, os pré-candidatos vão votar várias vezes aqui durante a pré-campanha, e quando começar a campanha em agosto, aí sim nós faremos uma sabatina específica sobre plano de governo, porque aí os planos de governo já vão estar abertos à disposição de todo mundo, e aí todo mundo com o tempo igual, voltado para especificamente para essa questão do que se pensa, do que está sendo proposto para cada município. Agora a gente aproveita, já que é pré-campanha, e fala de alguns assuntos mais políticos, mais partidários, mais ideológicos, para a gente aproveitar esse tempinho de pré-campanha, já que ainda os planos de governo, todos eles, serão formalizados e ficarão à disposição de você, eleitor, eleitora, independente da cidade onde você esteja morando. Mas só para a gente finalizar e aproveitando alguns pontos que você colocou, lógico que uma pessoa pode olhar para o que você está falando e falar assim: a cidade é mal administrada, e, por exemplo, a cidade conquistou algo que muita gente defende para as outras e ninguém faz. No caso vamos citar o caso do ônibus de graça, né? De graça, entre aspas, né? Porque o imposto está lá, né? Mas sem a tarifa ali cobrada no ônibus, né? Você acha que, de algum modo, isso é resultado mais de outras coisas que não sejam boa administração? Qual que é a visão que você tem sobre atitudes como essa, por exemplo, no caso da mobilidade, que, lógico, para quem vê de fora foi elogios, mas eu acho que você, aí dentro de São Caetano, deve ter um outro olhar sobre esse assunto. Como você vê, por exemplo, esse caso da gratuidade da tarifa de ônibus? Carlos, algum dia você comeu de graça? Antes de mais nada, eu quero de novo agradecer o prazer que é sempre estar com você, com o Leandro, o RD, sempre nos recebeu com muita deferência, com muita educação, com muito respeito, isso é muito legal. É um espaço que eu tenho um enorme prazer de estar sempre, viu, Carlos? Olha, nada é de graça. Essa coisa de tarifa zero, ônibus grátis, não é de graça, a gente paga. O novo, e eu também como liberal, eu não sou a favor disso. Não quer dizer que eu vou tirar. Eu não estou falando que vou tirar. Mas existem formas melhores de fazer isso. Aí você fala, a cidade é boa porque a gente deu ônibus de graça. Cidade não é só ônibus, não é só transporte, Carlos. Cidade é uma saúde de excelência. Nós temos uma boa saúde, não uma saúde de excelência. E tem muitos problemas ali no meio, tá? Muitos problemas ali no meio. Temos uma educação boa, mas não é excelente. Tem muito espaço para melhorar, né? Mobilidade em São Caetano do Sul é horrível. Tenta andar na cidade às 7 da manhã, tenta andar na cidade às 5 da tarde, tá certo? Muito problema. Segurança, o negócio começou, parou, né? Poderia ser muito melhor segurança. Colocou aí algumas câmeras e, nós temos câmera na cidade inteira. Não tem. E a gente já sabe que tem uma boa parte dela com problemas, tá certo? E poderia ser muito melhor. E aí você fala, questão das enchentes, nunca foi tratada, limpeza, às vezes a gente pode melhorar muito. Tem muito espaço para melhorar em São Caetano do Sul. E ninguém está dizendo que São Caetano precisa de uma revolução. São Caetano precisa de uma gestão que realmente explore todo o seu potencial, que realmente mostre que a cidade pode ser maravilhosa, pode voltar a ter o protagonismo que tinha e pode voltar a ser a melhor cidade para se morar do Brasil. Por que não é mais? Por conta de incapacidade da gestão em fazer com que seja, né? Então, a gente tem sim muito... Eu vou te dar um exemplo. Criaram aí o polo tecnológico. Nós temos um polo tecnológico, para você ver que tem muito marketing, que o cidadão acaba não sentindo benefício daquele negócio. Polo de tecnologia.
Carlos, como é que você pode fazer um polo de tecnologia que realmente seja inovador, traga resultados, alavanque o crescimento econômico da cidade, se você não chamar as empresas de tecnologia? Eu tenho 4 empresas de tecnologia na cidade. Nenhuma foi chamada para participar disso. Eu tenho 20 amigos que têm empresa de tecnologia na cidade. Nenhum foi chamado para participar disso. Então, como é que você quer criar um ecossistema num polo de tecnologia sem chamar os grandes players, que são as empresas que desenvolvem tecnologia de ponta e que contratam e demandam mão de obra na área de tecnologia, tá certo? Então, o que acontece? E podem, inclusive, ajudar a universidade, porque o que a USC ensina hoje de tecnologia, eu já não uso há 5 anos nas empresas, tá certo? Nós poderíamos ajudar, não o Mário, mas todos os players de tecnologia da cidade. A prefeitura não chama. Por quê? Porque faz isso politicamente. Então, esse é um exemplo do que poderia ser muito melhor. Quando você tira o fator político, e é o que nós vamos fazer, e fica no técnico, você pode tamar todo mundo. Esse cara não gosta de mim, então não vamos chamar. Não vamos chamar as empresas de tecnologia, porque não tem ninguém aí que joga o nosso jogo. Espera aí, nós não estamos falando de político, nós estamos falando de desenvolver a cidade, mas ninguém chama, porque a coisa é política, é um marketing, que ali, quando você vai olhar lá dentro, deixou de explorar todo o potencial. Isso dá a São Caetano uma possibilidade de melhoria, Carlos, gigantesca. Nós podemos ser muito mais do que somos hoje, gastando menos, fazendo mais com menos e com mais responsabilidade, ética e eficiência. Então, tem muitas coisas, como esse exemplo que eu dei, que poderiam ser melhores, tá certo? Perfeito, perfeito. É claro, se tudo tivesse bom, acho que você nem entraria nessa questão. Tem dúvida? Eu estava no Alasca ainda, tá certo? Estava indo e voltando do Alasca, que é uma delícia fazer isso, né? Entendeu? Muito bem. A gente diz isso para todo mundo, né, gente? Pessoal, que ninguém entra na política porque tá tudo bom, né? Se tivesse tudo bom, fica quem tá e vambora, né? As pessoas entram na política porque discordam de algumas coisas, veem que podem melhorar, têm ideia, afirmam que tem ideias melhores, é por isso que tem eleição, é por isso que tem todo esse processo. Então, a gente está aqui mostrando para vocês o que está pensando cada um dos pré-candidatos em cada cidade. E, lógico, como eu disse, mais na frente vai até aprofundar isso com ideias. Eu vou abusar da sua gentileza, vou permitir discordar de você de novo. Alguns políticos fazem isso porque acham que política é emprego. Tanto é que vereador em São Caetano agora passa a ter 13º, 1/3 de férias e férias remuneradas, o que é lamentável. Lamentável. Então, só para discordar um pouquinho de você, tá? Não, tranquilo. Aliás, essa questão do 13º e férias de vereadores, a gente já fez algumas reportagens sobre isso. Tem questão judicial a favor, tem questão judicial contra, vai um, vai outro. O problema não é legal, Carlos. O problema não é legal. O problema é moral. Moral. Né? Um político não pode fazer da política um emprego. Né? É diferente, cara. A gente está aqui para servir. Não é discurso isso, não. Isso é lamentável. Esse é papo para um outro encontro. E nós teremos outros encontros. Aliás, as portas estão abertas aqui, Mário, para você retornar. A gente vai, como eu disse, durante a pré-campanha, a gente fica até um pouco mais livre, então a gente consegue chamar todo mundo 1, 2, 3 vezes, se possível, para aprofundar os assuntos. E lógico, na campanha. Um pedido que eu nunca te fiz nenhum pedido. Organize um debate, porque eu quero ter a oportunidade de conversar frente a frente com todos os meus adversários. Em 2020 fugiram, né? Eu quero que a gente converse frente a frente para oferecer para o cidadão um debate de ideias realmente verdadeiro, né? Se esconder na ausência é uma coisa muito baixa. Então, vamos organizar um debate, colocar todo mundo na mesa, discutir propostas, discutir ideias. Isso é bom para o eleitor, para que ele tome uma decisão sempre mais consciente. Vamos ver se a gente consegue produzir também esse debate, além das sabatinas em si, para a gente trazer aqui tudo o que pensa todos os candidatos e candidatas, né? Aí sim, homologados pelo TSE, trazer todo mundo aí para debater em São Caetano. Quanto mais debate, quanto mais se conversa com a cidade, melhor. Não só melhor na eleição, para todo mundo defender o seu voto, independente de quem seja, mas também para cobrar lá na frente, porque é bom lembrar, né, pessoal? A gente precisa aprender a cobrar também quem chega no poder. Não adianta a gente achar que nosso papel é só na urna no dia da eleição. É muito mais do que isso. O papel da população é todo dia cobrar, porque a gente quer sempre as nossas cidades
melhores, porque por consequência o Estado melhora, o país melhora, então é uma consequência óbvia, né? Não estou dizendo aqui nada espetacular. Conversamos com o Mário Bom, pré-candidato do Novo a prefeito de São Caetano. Mário, obrigado novamente por ter atendido o Repórter Diário, portas abertas aqui para a gente conversar mais, debater mais sobre São Caetano. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez. Muito obrigado. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, até a próxima. E a você, internauta, ligado aqui no RDTV, perdeu uma parte da live? Espera alguns segundos, F5 no computador, ou atualiza no seu celular, o facebook.com/Jornal Repórter Diário, youtube.com/Repórter Diário, Twitter, @Repórter Diário. Eu falo Twitter porque às vezes as pessoas não lembram que mudou para X o nome, né? Mas fica mais fácil falar Twitter, @Repórter Diário, e também no Instagram, @Repórter Diário. Essas 4 plataformas, live na íntegra para você ver, rever, curtir, compartilhar e comentar quantas vezes você quiser. E claro, no repórterdiario.com.br traremos matéria completa sobre a entrevista do Mário Bom aqui no RDTV. Muito bem, acabou o RDTV por hoje, mas amanhã tem mais programas, mais lives, muito assunto para a gente debater sobre o ABC. Um grande abraço a todos, uma ótima noite e até o próximo programa. Conquiste novas oportunidades. Faça sua graduação na Fundação Santo André. Cursos nas áreas de Engenharia e Arquitetura, Direito, Gestão e Negócios, Tecnologia, Psicologia, Ciências Naturais e Educação. Novo curso de Ciência de Dados e Publicidade e Propaganda. Inscreva-se no vestibular da Fundação Santo André.